Então, olá a todos, bem-vindos de novo a mais um episódio desta série Portadores de Esperança, em que tentamos ir pontuando este ano, este jubileu da esperança com conversas com pessoas que ajudam a levar esperança a lugares onde nós tendemos a pensar que ela não existe ou que escasseia. Hoje, porque estamos em mês de eleições, estamos aliás em véspera de eleições e porque o ambiente político também está bastante carregado e tenso, e porque a política é uma questão fundamental também para a nossa sociedade e onde eu vejo também que muitas pessoas sentem que não têm grande espaço no mundo da política. Decidimos conversar com a Cristina Sá Carvalho, que apesar de ser psicóloga de formação, fez agora, mais recentemente um doutoramento na área da política. Tinha 10 anos quando foi 25 de Abril, portanto a sua adolescência e a sua juventude foi vivida a acompanhar o nascimento e a evolução da democracia em Portugal. Neste momento, olhando para trás, como é que evoluiu essa democracia? E atualmente é uma democracia, temos uma cena política saudável em Portugal? Ó, Silvio, eu vou dar um exemplo que dei essa ideia durante muitos anos aos meus alunos, porque mesmo quando eu essencialmente formava professores, tinha sempre esta preocupação que eles compreendessem as realidades ao nível micro e macro, que também é uma coisa que o Papa nos traz, não é? Nós vivemos numa sociedade altamente complexa e aquilo que temos que fazer para conseguir responder a essa complexidade é esta capacidade de entender simultaneamente o que está a um nível macro, que hoje em dia é um nível muito amplo, no nosso caso, por exemplo, concreto da Europa, a União Europeia, etc., as condições da globalização, e depois o micro, que é a vida real das pessoas. E dava-lhes este exemplo, que é um exemplo que eu acho absolutamente extraordinário, que foi com o nascimento do Serviço Nacional de Educação. Nós tínhamos anteriormente uma taxa de morbilidade dos bebés recém-nascidos altíssima e praticamente a reduzimos a zero. Só as crianças que nascem em condições altamente deficitárias é que corriam realmente esse risco porque eram acompanhadas e tratadas. E hoje estive a ver uma notícia que dizia que desde o princípio do ano já nasceram 15 bebés em ambulâncias. Portanto, Só uma parte, disse Serviço Nacional de Educação, queria dizer Serviço Nacional de Saúde, desculpe, presumo. Serviço Nacional de Saúde, desculpe, Ah, Filipe, é o hábito. sim. Um, e, portanto, nasceram 15 bebés em ambulâncias. Portanto, e isso é o retrato que eu faço da situação. Porque, evidentemente, que nós temos que compreender que a situação política internacional, etc., é muito complicada. Nós somos um país relativamente pobre. Temos muitos compromissos, estamos sentados à mesa dos ricos, evoluímos enormemente, mas neste momento vivemos uma experiência cotidiana de fragilização. E essa fragilização que as pessoas sentem, o medo, a amargura, a falta de horizonte, a falta de confiança nas instituições, etc., é uma terrível fragilização da, da democracia. Eu ensino uma cadeira precisamente sobre os desafios da psicologia, portanto, à democracia, os desafios à democracia vistos pela psicologia da política e estamos agora a trabalhar a questão das desigualdades, não é? As desigualdades trouxeram às sociedades mais afluentes fraturas internas que são quase inultrapassáveis, ou seja, são muito difíceis de ultrapassar e os governos tentam sempre, por exemplo, na educação, na saúde, nota-se isso perfeitamente, a fazer políticas para uma espécie de uma classe média abstrata, quando os estudos também nos mostram que as classes médias estão a desaparecer. Ou seja, aquele princípio aristotélico, não é? De que o meio está a virtude, é a força das classes médias, que são, de modo geral, pessoas relativamente autónomas, que têm ideias para o seu futuro e que colaboram com a sociedade porque entendem que essa colaboração satisfaz a realização das suas necessidades e dos seus desejos. Ora, quando nós não temos isso, as pessoas ficam muito zangadas. E nós sentimos aqui em Portugal que, por exemplo, em algumas regiões do país que se sentem muito longe de Lisboa, embora geograficamente nem estejam assim tão longe, dos centros de decisão, inclusivamente porque têm pouca população e, portanto, são pouco consideradas
nos totolotos eleitorais, que é o caso, por exemplo, do Alentejo, onde uma população conservadora votou durante anos no Partido Comunista e agora vota no Chega, à procura de uma espécie de um outro conservadorismo. A questão é que o Partido Comunista efetivamente realizou a obra, eu vi essa obra, não é? Quem viaja para as escolas em todo o país, como foi o meu caso, consegue muito bem ver ou não ver, se não há, aquilo que foi o trabalho das autarquias. E, portanto, muitas pequenas vilas foram colocadas no mapa por esse esforço autárquico. E como acontece com outros partidos políticos no Norte. Estou agora a dar este exemplo, que é um exemplo que carece de estudos, mas está a interessar muito os politólogos atualmente. Já tinha acontecido também com os coletes amarelos em França, não é? Que também passaram da esquerda para enfim, o partido para a Frente Nacional da Marine Le Pen. Portanto, são fenómenos muitíssimo preocupantes e, de facto, a questão o Papa também tinha muita razão nisso, não é? A ideia que ele tinha da esperança também me atraiu imenso, acho que também esteve muito presente. Eu depois já não a estudei, porque ele acabou por colocá-la muito mais no âmbito espiritual, mas ele, quando veio a Lisboa, que já estava a fechar o seu círculo, não é? E fala dos andaimes, eu penso que ele utilizou o termo do scaffolding, que é muito utilizado em psicologia, o Papa sabia muita psicologia, do Vygotsky, que é fornecer elementos que ajudem o progresso e a elevação das pessoas e das sociedades. E ele falava da esperança ativa, eu acho uma expressão fantástica. Aliás, no outro dia achei muito engraçado porque há uma expressão do Dom José Policarpo que eu me lembro muitas vezes a propósito da esperança e da desesperança em que se calhar atualmente estamos muito embrenhados, quando ele dizia que os católicos não éramos a malta do otimismo, éramos da esperança, não é? Não, enfim, a esperança na ressurreição, na vida eterna, e isso promovia nos católicos, em nós, posso dizer em nós, uma vontade de construir um mundo melhor. E no outro dia eu vi um grande politólogo, o William Galston, que a propósito do lançamento do seu último livro, dizia que o otimismo e o pessimismo era a escolha dos preguiçosos. Portanto, tanto um justificava não fazer nada porque vinha aí tudo, e o outro também não valia a pena fazer nada porque nada ia acontecer. E, portanto, ele também fala da esperança. E, portanto, eu acho que de facto a chave hoje é realmente esta compreensão de proximidade daquilo que as pessoas desejam, de melhorar os canais de comunicação. Às vezes, olhando para trás em todas as décadas de políticas públicas que eu estudei, lembrar-me dos ministros que iam às escolas de madrugada sem jornalistas estarem à espera, sem agências de comunicação, e os que montavam um happening que até diziam aos professores como é que se tinham que vestir quando estivesse lá o senhor Primeiro-Ministro e o Ministro da Educação. Portanto, isto são maneiras de estar perante a realidade. A política exige sabedoria. E alguns especialistas dizem hoje que os políticos têm muito pouco tempo para pensar e se agarram muito facilmente a leituras pré-formatadas de um autor, acharam aquilo interessante ou aquilo mais ou menos vai justificar umas ideias que eles tinham lá num caderninho e assim estamos. E de facto temos que permanecer esperançosos e trabalhar ativamente pela esperança, construir esses tais andaimes de sustentação da nossa sociedade democrática, porque perante as imperfeições da democracia tudo o resto de facto é péssimo. Uhum. Nós ouvimos muitas vezes apelos para os católicos se envolverem na política. Mas depois, eu agora falo um bocadinho pela minha experiência, que sei ser a de muitos. Olhamos à volta, olhamos para os partidos que existem e não nos identificamos com nenhum, ou se calhar não sentimos que haja espaço para nos envolvermos na política, porque a política, os partidos já se transformaram em instituições que promovem os seus e, portanto, é preciso quase uma militância e uma lealdade cega a quem lá está para poder ir subindo. Portanto, parece que não há espaço para entrar. Isso pode gerar depois uma certa resistência, se quer a tentar.
O que é que tem a dizer às pessoas aos católicos, que se calhar até sentem alguma vocação para intervenção pública, política, mas não sentem espaço para isso? Bem, eu assim, eu também percebo isso. Eu às vezes penso com um certo peso de consciência, como não tive vontade de passar pelo aquele crivo um típico dos partidos políticos, não aceitei essa possibilidade de uma participação nas estruturas propriamente políticas, mas como tenho dedicado à educação e enfim, muitas milhares de pessoas, de alunos passaram pelas minhas mãos, em muitos contextos e também em contextos informais, muitos milhares de pessoas. Aquilo que eu procuro é estimular as pessoas e ajudá-las a compreender a realidade com maior discernimento, com maior clareza, percebendo de facto esta complexidade, tornando-a um pouco mais acessível. Portanto, podemos todos ter uma ação cívica, não é? Eu escrevi durante muitos anos e, enfim, tudo isso pode fazer parte e acho que cada um de nós encontrará a sua vocação. É evidente que os partidos hoje não oferecem, digamos assim, um pacote de valores que possam motivar muitas pessoas de bem, mas também temos que aprender a vencer essa barreira. Temos sobretudo que sentir que de alguma forma, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade de vizinhança, enfim, no nosso bairro, onde for, todos temos uma obrigação política. Obviamente, os católicos têm uma obrigação política. Não é por isso, de facto, que eu repito que o Papa dizia que era a forma mais elevada de caridade. A partir das instâncias políticas ou de uma voz política, nós podemos ajudar, efetivamente, de uma forma muito direta, a construir uma sociedade melhor. E, portanto, temos que aproveitar as oportunidades e também criar novas oportunidades dentro daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que nós gostamos de fazer e, obviamente, também aceitar a parte negativa, não é? E, portanto, a vida em comum significa que nós temos que desistir sempre de algumas questões que são importantes para nós, não os nossos valores, mas aceitar alguns pequenos incómodos a troco daquilo que é a nossa responsabilidade. Apesar de tudo, nós vivemos numa sociedade com muitas possibilidades, temos um povo também muito interessante e muito capaz de responder às dificuldades, que tem uma relação com o poder, enfim, à sua maneira, que também não deixa de ser interessante, e, portanto, temos também que aprender a devolver, não é? Eu acho que isso é uma questão absolutamente fundamental. E, obviamente, temos que continuar a ler jornais e revistas especializadas e ler coisas que são escritas por pessoas que não pensam como nós, para nós percebermos o seu ponto de vista e sentirmos questionados por esses novos pontos de vista. Ninguém é dono da verdade. Por enquanto ainda não somos Deus, nem seremos no futuro. Não é esse que é o próximo e longínquo, não é? Não somos. Às vezes enganamos um bocadinho a esse respeito, o que é um risco demasiado grande. E, portanto, a política hoje é muito, como sempre foi, mas atualmente muito necessário que seja aprender a conversar, a trocar ideias, a ser verdadeiramente inteligente. Não é apenas a inteligência dos estudos, mas é a inteligência da sensatez das pessoas, que às vezes são pessoas simples. Eu como digo, viajei muito pelo país inteiro, não só em escolas, mas em paróquias, etc. Encontrei pessoas capacíssimas de todos os níveis sociais e em todos os distritos do nosso país. E mais estou absolutamente grata a essas experiências, que às vezes eram muito cansativas, de ter efetivamente percebido as realidades muito mais como elas são do que como eu podia imaginá-las aqui em Lisboa, na minha casa, a partir da minha experiência, que é absolutamente limitada. Uhum. Cristina, eu vou dar aqui um pequeno exemplo da minha preocupação, não é? Daquilo que me atormenta nesta questão. Eu cresci, eu tenho 45 anos, não vivi o 25 de Abril, mas lembro-me de ouvir as histórias do 25 de Abril, de como de facto a geração dos meus pais sentiu medo que a coisa pudesse descambar e falava-se em enviar os fascistas para o Campo Pequeno para serem fuzilados, sendo que os fascistas eram qualquer pessoa que estivesse Sim.
à direita do PCP. Portanto, eu cresci muito com a ideia de que a ameaça vinha da esquerda. E eu Hum, lembro-me bem, por exemplo, quer dizer, depois havia o PS, que era uma esquerda moderada, mas mesmo no PS, eu lembro-me de haver vozes pelo não no primeiro referendo do aborto no PS, bastantes vozes e com influência, e como nos anos que seguiram a esse primeiro referendo, essas pessoas foram todas efetivamente saneadas do PS, e no segundo referendo não há mais nenhuma voz do PS pelo não no aborto, ou pelo menos nenhuma voz com peso efetivo. E eu cresci muito a sentir que, mesmo da esquerda moderada, eu e outros como eu estavam a ser empurrados para fora. Não era tanto nós não sermos de esquerda, era a esquerda estava-nos a dizer que nós não tínhamos lugar ali. uhum. Portanto, foi esse o ambiente em que eu cresci. E cheguei agora a um ponto em que, de repente, começo a sentir o mesmo a acontecer da direita. E isso é uma grande surpresa para mim, como pessoa há alguns anos, e de repente há um discurso e um estilo de uma certa direita que me faz sentir não bem-vindo. E não estou a falar aqui de uma extrema-direita neonazi, quer dizer, isso facilmente nós identificávamos como sendo um risco, mas uma direita à qual aderem muitas pessoas que eu achava que pensavam como eu, que tinham os valores que eu tinha, pessoas que estão ao nosso lado em convívios familiares e quando vamos à missa, por exemplo. Um, perante, perante esta realidade, eu perguntava primeiro se esta é também a sua experiência, e terminando dessa partilha, chega aqui à pergunta base deste podcast, que é: há esperança ainda na cena política? Bem, tem que haver, não é? Isto não é o fim. O Papa falava de uma transição epocal, não é? Portanto, é uma transição para algo que nós, efetivamente, como sociedade, e, enfim, agora as questões tecnológicas que se colocam, como se colocaram nas revoluções anteriores, não é? Os saltos epistémicos que a ciência sofreu ao longo da história tiveram impactos fortíssimos que também, enfim, queimaram muito, e só depois e ficou muitos danos colaterais que nós hoje achamos muito mais inaceitáveis do que achariam aquelas populações, porque também a nossa maneira de ver foi evoluindo e, portanto, temos uma sensibilidade muito, muito superior relativamente a isso. Agora, o cristianismo é uma coisa muito incómoda. E efetivamente, viver uma vida cristã com coerência e com profundidade é uma coisa que todos os dias de manhã temos que decidir que vamos fazê-lo, porque nos consome muito. Nós somos todos pessoas limitadas e que às vezes gostávamos de abandonar o barco. Lembramos dos apóstolos, não é? Que estavam cheios de medo e se atiraram à água, portanto, é natural que sintamos também resistências, porque os valores cristãos não mudam, os do Evangelho não mudam, as pessoas, há sempre grupos de pessoas ou que rejeitam liminarmente, como talvez fosse a esquerda, ou utilizam esses valores para as suas próprias finalidades, que não são finalidades cristãs. Portanto, o objetivo, digamos assim, do cristianismo social é a justiça, é o facto de todas as pessoas serem igualmente dignas e filhas de Deus e, portanto, deverem sentar-se à mesa. Ainda há poucas semanas, não é? Podemos refletir sobre a parábola do Lázaro, não é? O pobre dos pobres, entre os pobres, tem um nome. As outras pessoas não se aproximam dele, não apenas o rico, não mas ninguém se aproxima dele, apenas os animais. E o rico não tem nome, e é alguém que está perdido para sempre. A questão aqui não é nós pensarmos que os mercados ou o que seja sejam em si mesmos negativos e perniciosos. A questão que refletimos e que, enfim, a doutrina social da Igreja reflete continuamente é a forma como vamos administrando esses bens para que possa fazer justiça e que todas as pessoas possam aceder àquilo que é necessário pela sua própria dignidade. Todos os seres humanos têm dignidade, todos são amados por Deus, todos são primeiros diante de Deus. E é esse processo, de facto, que os cristãos convertidos, verdadeiramente convertidos, enfim, os cristãos que têm presente o Evangelho, procuram cumprir e lutam na sociedade hoje. Que efetivamente não é um processo fácil, porque realmente
É pouco popular pensarmos nestes termos. Há uma questão que eu gostaria de sublinhar, quer dizer, e tem a ver com esta perspectiva de que hoje a economia domina, já nem a economia, é a finança, não é? Domina a nossa vida a todos os níveis, a todos os níveis, inclusivamente nas questões de natureza cultural mais profunda, questões que eu vou dar um exemplo prático. Quando se adotaram manuais digitais em Portugal, já se sabia que a exposição dos alunos a manuais digitais era aumentar enormemente a sua adição aos aparelhos digitais e não favorecia a aprendizagem, porque há décadas que os neurologistas o estudaram. E os neurologistas que estudaram esta questão, há o exemplo mais recente, não é, do Demorger, foram trollados em todo o lado, foram literalmente perseguidos pela indústria. São indústrias poderosíssimas que controlam a nossa vida. Portanto, e agora com a inteligência artificial controlam um bocadinho melhor e convencem-nos que estão a ser simpáticos para connosco. Ora, não é aceitável que a política não se imponha, porque a política é o espaço desta dignidade elevada à dimensão de uma sociedade onde todos podem participar, se é um sistema democrático, e por isso o apreciamos, apesar, sublinho eu, das grandes dificuldades que sempre supõe a vida democrática. E sempre, atualmente, então, que vivemos uma total cronopatia, o argumento é que a democracia é muito lenta. Ok, mas quer dizer, aquilo que é fundamental tem que ser realmente auscultado e discutido com liberdade, com fundamento, com acolhimento. Portanto, a viver em sociedade é vivermos juntos. A grande desgraça, e há bocadinho estávamos a falar das esquerdas, das extremas esquerdas e de uma certa extrema-direita, é que a extrema-esquerda tinha o seu pacote e oferecia-o, pronto. E eu estou a falar do Partido Comunista, porque depois também há outras mais folclóricas. E a extrema-direita é assim um bocadinho como as seitas, não é? Portanto, são capazes de recolher o sofrimento das pessoas e oferecem soluções imediatas e fáceis, não têm preocupação nenhuma de cumprimento. Quer dizer, os milagres podem-se prometer todos, porque depois não há nenhuma responsabilidade, nem nenhum compromisso ético nem material para com o seu cumprimento. Para terminar, queria dizer, Filipe, que acho que é uma questão importante. Eu também noto, e há bocadinho ouvi, também noto diferenças, não é, entre a minha geração e a sua geração. A minha geração, apesar daquelas grandes dificuldades, esqueceu rapidamente as dificuldades, porque ainda éramos muito jovens, e depois vivemos com imenso entusiasmo o que veio a seguir, as reformas, o desenvolvimento económico, o acesso ao trabalho, com fases complicadas. Quando, por exemplo, na altura em que o meu marido e eu queríamos constituir família, também não havia casas disponíveis, mas a situação resolveu-se. Para nós e para os outros, não é? Socialmente. E depois, de repente, estamos outra vez. Que é a questão dos jovens. Honestamente, quando eu penso nos jovens, também tenho dois filhos, não só neles, os mais jovens também dos que são meus alunos atualmente. Ahm, foram educados em famílias sobrecarregadas, não é? Porque hoje trabalha imenso, as tecnologias prometeram-nos mais tempo livre, mas não. Estamos cada vez a trabalhar mais e mais depressa, com uma sobrecarga extrema. Em escolas sobrecarregadas pela burocracia, saiu agora um estudo sobre as escolas na Europa pela OCDE, e os professores mais sobrecarregados de burocracia são os professores, o que é uma frustração horrível, porque os professores sentem as necessidades dos alunos que observam todos os dias e queriam ajudá-los, mas já não têm nem tempo nem espaço mental para tal coisa. Portanto, na escola também já é só instrução, já não há educação, nem prevenção, nem proteção, nem orientação, quando as famílias estão muito fragilizadas a esse nível. E agora, politicamente, o que é que eles encontram? Às vezes fazem umas manifestações que até podem parecer a outras gerações um bocado disparatadas, ou que os fundamentos não são realmente aqueles que interessam, ou não pensaram bem no assunto, mas eles provavelmente, não, como são mais jovens, não se querem zangar, mas estão muito depressivos.
E isso vai ter, a nível da, por exemplo, da Europa, que enfrenta atualmente problemas gravíssimos de competição, mas que não consegue, se calhar, pensar nestes termos. Quer dizer, se nós não dermos apoio a estes jovens, não os fizermos sentir bem na sua pele, isso vai ter efeitos a nível económico absolutamente devastadores. E todas estas questões que se propõem hoje e tal, que temos que ultrapassar a China e os Estados Unidos na investigação científica, etc., tudo isso são processos muito longos e muito difíceis, que precisam de pessoas saudáveis e capazes e alegres e esperançosas, pessoas com objetivos claros, e tudo mais. E nós, nas últimas décadas, não fizemos nada em direção a este género de projetos. E, portanto, vamos pagar a conta. E a mim custa-me particularmente, porque eles, claro que têm a sua responsabilidade nas idades que vão tendo, mas herdaram uma sociedade que era impensável na minha geração e na sua, que é uma sociedade que já não vai progredir. Portanto, esta ideia, nós, quando tivemos filhos, pensávamos com muita alegria que eles iam viver melhor do que nós e não vão viver melhor do que nós. E isso tem tido um impacto enorme, que é também o inverno, é outra face do inverno demográfico na Europa, e está, lá está. O Papa Paulo VI avisou nos anos 70, mas o pessoal estava distraído com outras questões que lhe pareciam mais importantes, e portanto, realmente, eu aconselho os católicos a estudarem e a refletirem muito sobre a doutrina social da Igreja e às vezes outros textos dos Papas que não são oficialmente doutrina social, mas que são reflexões poderosíssimas, muitíssimo bem ancoradas e a partir das quais nós podemos ajudar as outras pessoas, as que pensam como nós, as que não pensam como nós, a criar uma sociedade melhor, porque isso eu acho que toda a gente, enfim, desde que as pessoas estejam saudáveis, toda a gente quer. Cristina, muito obrigado. Assim, em jeito de conclusão, corrija-me se eu tiver percebido alguma coisa mal, mas eu, assim, o que eu retiraria, obviamente, nós temos eleições no domingo, não vamos, não me cabe nem a mim nem a si dizerem quem é que as pessoas devem votar, mas sim dizer que a política também se faz em casa, também se faz na educação dos nossos filhos, também se faz nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, para quem é católico, portanto, essa política temos todos a obrigação de continuar a fazer, ainda que não façamos política partidária, mas se formos desafiados a fazê-lo, se calhar vale a pena engolir alguns sapos para poder também contribuir por aí. Sobretudo, desta sua última intervenção, ajudar a cultivar a esperança. E se calhar isso passa por passarmos à geração seguinte, aos nossos filhos para quem os têm, aos netos para quem os têm aos alunos para quem os têm, também que há muitos casos, que a esperança não depende de um infinito progresso económico, mas depende de criarmos uma sociedade melhor e para nós uma sociedade melhor é uma sociedade que é mais próxima dos valores do Evangelho e isso não, obviamente, o dinheiro ajuda em muitos casos, mas não é o fundamental. Portanto, não estou a dizer nenhuma asneira, pois não? Não, não, não. É evidente que o dinheiro faz falta, não é? E uma das dificuldades que nós temos é que não somos um país com muita disponibilidade e, portanto, é muitas vezes há sempre aquela manta que se é puxada para um lado e do outro. A outra questão que acho fundamental é ir votar, não é? Pronto, é um direito, mas é um dever. Toda a gente deve votar e fazer ouvir a sua voz através dos mecanismos institucionais, porque as sociedades precisam de instituições fortes. Isso favorece toda a gente, independentemente da cor do nosso voto. E os jovens votam pouco, o que é também muito problemático, porque lá terão as suas ideias, isso têm de certeza, e as suas possibilidades de solução. Portanto, mas obrigada, Filipe. Não? Obrigado eu e voltamos então no próximo mês com mais um episódio dos Portadores de Esperança. Todos muito obrigado, Cristina especialmente muito obrigado e até breve. Obrigada eu.